Oliveira, Inter vivo ou preocupa o resultado de ontem? Bom dia. Saudações, bom dia a todos. Acho que as duas coisas, elas traçam um paralelo. O jogo de ontem, na verdade, ele foi um eletrocardiograma para o torcedor do Inter, né? O primeiro tempo do Inter foi muito bom, né? Muito bom. O primeiro tempo do Inter com inteligência, o Inter sabendo jogar contra o River Plate do Monumental de Núñez. Cada falta que o Inter cavava, os caras ficavam ali 1 minuto no chão, esfriando o jogo, acalmando o ímpeto da torcida. O River tentou estabelecer uma pressão no início e não conseguiu, porque o Inter soube... Quer dizer, até conseguiu estabelecer a pressão, mas o Inter suportou bem essa pressão e soube sair em contra-ataque, soube assustar também o River Plate. E terminou a etapa inicial fazendo o gol, que era o que de melhor poderia acontecer. O gol com o Ener Valencia numa cruzada do Patrick, do Alan Patrick, para o Inter ir para o intervalo vencendo por 1-0. Só que aí vem o segundo tempo. E aí tudo isso que eu falei agora tu risca, porque nada disso aconteceu no segundo tempo. Segundo tempo o Inter só se defendeu, aliás, muito mal se defendeu. Se não fosse o goleiro do Inter, o Rocher, que foi o grande nome da partida pelos lados do Inter, no River foi o... Esse defendeu muito bem. Jogou muito. No River o melhor foi o Solari, que entrou e fez gol, fez chover, mas no Inter foi o goleiro, o Rocher. Se não fosse o Rocher, sem sombra de dúvida, seria no mínimo 5-1, 6-1 talvez, tá? Segundo tempo foi um massacre. E aí esse massacre aconteceu por alguns motivos, tá? Primeiro, opções do técnico Eduardo Cudê. Eu acho que o Cudê foi no segundo tempo jogar de peito aberto. Não se joga de peito aberto contra o River na Argentina, não vencendo por 1-0. Não vencendo por 1-0. Tá bem. Também não acho que o Inter devesse recuar e ficar só chamando o adversário. Não, repetir. Em termos de estratégia. Eu tenho uma bronca com isso. Os técnicos, em geral, são os técnicos brasileiros, mas o Cudê argentino fez a mesma coisa. Tu faz 1-0 e tu muda o jeito de jogar. Tu faz 1-0 e retranca. Parece que 1-0 é o salvo-conduto para tu retrancar. Mas por quê, tchê? Estava bem no jogo, se fez 1-0 com essa estratégia, por que não repeti-la no segundo tempo? O Inter não fez isso, o Inter chamou o River foi, o Rocher começou a salvar, e aí o Inter, quando se abriu um pouquinho, tomou 2 gols e perdeu o jogo, e aí precisa de uma reversão no Beira-Rio na semana que vem. Pode o Inter ganhar do River no Beira-Rio? Pode. Eu acho que o Inter viu, no primeiro tempo de ontem, que o bicho não é tão feio assim. Só que o River viu no segundo tempo que do outro lado o Inter também não é um bicho tão assustador. Eu acho que os dois tiveram recados muito claros no jogo de ontem, de que nenhum dos dois é tão estável assim. E eu tenho curiosidade pelo comportamento, não do Inter, porque o Inter aqui no Beira-Rio só tem uma alternativa, ele tem que se expor e jogar e buscar a virada. Eu tenho curiosidade pela estratégia do River aqui no Beira-Rio, porque o River do Demichelis não é um time de se fechar, de ficar trancadinho lá atrás. Acho que nós teremos um jogo de trocação semana que vem em Porto Alegre. Acho que vai ser interessante. E o Inter, aquela velha característica, né? Joga bem o primeiro tempo e no segundo tempo se entrega. Já aconteceu contra o Cuiabá, aí alguém dirá também, mas era só o Cuiabá, é verdade. Agora aconteceu contra o River Plate. Quer dizer, aconteceu contra um time fraco, contra um time forte. Vem sendo uma constante, mas eu acho que não tem a ver só com condição física não, tá, Jurandir? Eu acho que tem muito a ver também com opções do treinador. Ontem eu acho que o Eduardo Cudê pensou muito mal o segundo tempo. Ele pensou mal, Mas essa o River foi mexendo. Tempo já desde o tempo do Mano. Não, mas também por muitas opções do Mano, tá? O Mano recuava muito, o time retrancava muito, o time de forma... Por aquele problema que eu mencionei agora. Faz 1-0 e retranca. Mas por que retrancaste? Fez 1-0, continua na mesma estratégia. Ontem eu não acho que foi uma retranca, até pelo contrário, eu acho que o Inter ficou exposto em alguns momentos mais do que precisava. Mas a grande questão para mim é absolutamente essa. É o comportamento do Inter através de alguns erros do seu técnico ontem, ao colocar o Campagnaro no segundo tempo, por exemplo, não precisava colocar o Campagnaro, porque o jogo ele é um organismo vivo, o jogo ele se modifica, o jogo ele não é imutável. O técnico adversário faz mudanças, ele tira o meia, bota o Solari, abre nas costas do René, modifica o jeito do Beltrán jogar com o centroavante, e o Cudê não foi entendendo essas modificações. E acho que muito em função disso o Inter perdeu o jogo. Agora,
outro detalhe à parte, os argentinos são morrinha, né? Terminou o primeiro tempo, foram todo mundo para cima do juiz, como se o juiz fosse o responsável pela derrota deles. Né? Eles perceberam que o juiz era fraco, que cedia a pressão. O gol do Inter foi além dos acréscimos, né? Ele deu 1 minuto e o gol do Inter foi... Além não, foi dentro dos acréscimos, foi a 46 uns quebrados. E eles usaram isso como argumento, mas encheram o saco do juiz. E no segundo tempo, o juiz já começou a deixar um pouquinho o pau cantar. Coisa que no primeiro tempo não tinha acontecido. Eles são malandros, né? E o Johnny deve ter uma paixão de algum treinador por ele, né? Porque ele é um jogador burocrático, ele só coloca a bola para o lado, para o outro lado, para trás e para o lado. O Internacional, quando acertou o meio-campo, acertou na sua possibilidade, dentro das suas limitações técnicas, com aquele rapaz Rômulo, aí tira o Rômulo e bota o Johnny. Me lembrou o Zé Gabriel, lembra? Tão paixões do Zé poder. Gabriel, lembro. Mas sabe que o Johnny, eu acho que ontem, no primeiro tempo, ele foi bem. Eu gostei do Johnny no primeiro tempo de ontem, no segundo não. Mas para mim, o Inter tem algumas figuras assim, ó, Wanderson, por exemplo. Sim. Primeiro gol do River Plate ontem, as cabelo dele podem é bonito, não lembrar. Cabelo do o cabelo é bonito, mas eu não quero ele para ser modelo, né? Exatamente. Eu quero ele para fazer gol, ele é um atacante. Primeiro gol do River Plate ontem, algumas pessoas não vão lembrar. Começa com o Wanderson. Na lateral. Ele tá preso na lateral. Ao invés de cavar uma lateral ou de tentar um passe, ele tenta cavar uma falta patética que não existiu, se joga, cai de 4 no gramado. O River arranca, sai em contra-ataque, gol do River Plate. Mas o Cudê não viu. E não verá. Porque é apaixonado por ele. Apaixonado. Mas o Mano era também, né? Não tirava todos o Wanderson do time, nem por decreto. Todos são. Bueno, Oliveira, mais às 11? Até às 11, de volta hoje no Ganhando o Jogo, depois de uma semana de ausência. Estamos de volta. Então tá bom. Explodimos o programa, 10 horas e 6 minutos. Rispo Poliveículos.